O objetivo desta aula é conceituar a aceleração em escala média, exemplificar a aceleração em escala média de um corpo. A gente vai caracterizar também o movimento que ele é acelerado e o movimento que é retardado. Nós vamos caracterizar o movimento retilíneo, uniformemente variado. E, por fim, a gente vai demonstrar o que é uma função horária da velocidade. Então, essa aula aqui é para aquela pessoa que pegou o roteiro, olhou o roteiro, estudou o roteiro, abriu o livro, estudou pelo livro e não conseguiu compreender. Mesmo assim, não tem condição de você ficar só nessa aula. Faça outras pesquisas, veja outros vídeos, assista outros vídeos que você vai se inteirar melhor do assunto. Não fique preso a uma só metodologia. Pare então agora para prestar bastante atenção no que eu vou falar, porque são muitos detalhes, tá? E a primeira coisa que você tem que entender é o que é movimento. Movimento é você sair do lugar, né? A gente estudou o movimento uniforme e a gente viu que no movimento uniforme o corpo ele saía do lugar, lógico, porque estava em movimento, só que ele sempre estava com a velocidade só. A velocidade dele, do corpo, é constante. Por isso que a gente chama de movimento uniforme, porque aquela velocidade ali não mudava. E aí tem outros tipos de movimento, né? Por exemplo, pode ter um movimento retilíneo variado, ou seja, o corpo ele varia a velocidade. Então, temos aqui nessa figura, nós temos um carro que inicialmente, ou seja, em tempo igual a 0 segundos, ele está numa velocidade de 0 metro por segundo, aí passa um segundo, ele já está a 35 metros por segundo, a velocidade dele aumentou. Passou mais um segundo, a velocidade dele foi diminuir, agora está com 20 metros por segundo. Passou mais um segundo e a velocidade dele aumentou repentinamente, foi para 60 metros por segundo. Então, o que acontece? Esse movimento ele não tem um padrão na variação da velocidade. Observe que hora ele diminui, hora ele aumenta a velocidade. Então, não tem um padrão. Quando não tem um padrão nessa variação de velocidade, a gente chama de movimento variado. Então, a velocidade varia, mas não tem um padrão. E quando ocorre um padrão, no aumento ou na diminuição, a gente chama de uniformemente variado. Então, observe então nessa segunda figura aqui abaixo, que em 0 segundos ele está numa velocidade 0, ou seja, está parado. Passou um segundo, ele está com 10 metros por segundo, então aumentou a velocidade. Ele aumentou 10 metros por segundo em um segundo. Passou mais um segundo, está em 20 metros por segundo agora. Então, a gente percebe que esse carro está acelerando e ele está variando sua velocidade com um certo padrão. Como tem um padrão definido, nós chamamos esse movimento de retilíneo, porque ele é reto, ele tem uma trajetória reta. Uniformemente, porque ocorreu um padrão na variação da velocidade. E variado, porque essa velocidade não é constante, igual no movimento uniforme. Então, cada palavra dessa aqui tem um significado. O movimento que a gente vai estudar a partir de agora é esse movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, que tem um certo padrão na variação da velocidade. Mas, para começar a estudar, a gente tem que saber o que é uma aceleração escalar média. Para começo de história, só de ter essa palavra média, significa que a gente vai fazer uma coisa que ela é aproximada, não é exata, não é específica de um instante. É uma aproximação de um tempo maior, né? Então, o que seria uma aceleração? A aceleração, ela é a variação, né, da velocidade. Esse delta significa variação da velocidade. Então, essa velocidade ela vai mudar. Não é mais que nem no movimento uniforme, que não tinha essa mudança na velocidade. Agora vai acontecer uma mudança na velocidade. Em função de quê? Do intervalo de tempo.
Então, em um determinado tempo, em um determinado intervalo de tempo, ocorrerá uma variação de velocidade. Quando isso acontece, a gente diz que esse corpo ele está acelerado. Ou ele está acelerando, ou ele está retardando o movimento. Que é a mesma coisa de dizer desacelerando. Mas a gente não chama assim na física. A gente não usa a palavra desacelerar. A gente usa a palavra retardar, né? Ou ele acelera ou ele retarda o movimento. Para acontecer ambas as situações, ele vai ter que mudar a velocidade, ou para mais ou para menos. Então, essa é uma grandeza física que vai medir isso, né? E a unidade de medida da aceleração no Sistema Internacional de Unidades é o metro por segundo ao quadrado, tá? Então, vai pensando nessa unidade de medida aqui, porque ela me diz muita coisa. Só de olhar para a unidade de medida, eu tenho que saber o significado de aceleração. Mas só de você saber que para um corpo acelerar, ele tem que mudar a velocidade, já tá bom por enquanto. Então, vamos pensar o seguinte. Eu acredito que a maioria de vocês não saiba o que é módulo, né? Então, primeira coisa, o que é módulo? A palavra módulo, toda vez que você vê ela, você vai pensar o seguinte, olha, como eu estou considerando o módulo, eu vou pensar apenas no valor numérico, ou seja, no número. Eu vou ignorar o sinal que precede o valor numérico. Ou seja, se for menos, eu vou ignorar que é menos. Se for mais, eu vou ignorar que é mais. Só que isso é entre aspas, tá? Quando a gente fala assim, olha, fique atento ao valor numérico, eu quero que você observe com mais atenção. Mas não despreze completamente o sinal. Observe o seguinte. Considerando, então, uma trajetória, sendo que essa seta aqui, ela sempre indica o sentido positivo da trajetória, tá? Então, se o carrinho estiver indo no sentido dessa setinha, ele está indo no sentido positivo. Se ele estiver indo contra a setinha, ou seja, oposto à trajetória, ele está indo no sentido negativo da trajetória, tá? Então, considere o carrinho tá aqui. E esse carrinho, em um tempo inicial, ele está com a velocidade de 5 metros por segundo. Passou um certo tempo, ele está com a velocidade de 7 metros por segundo. Passou outro certo tempo, ele está agora com a velocidade de 9 metros por segundo. Tá? Como eu falei que eu ia ignorar um pouco o sinal, observe só os valores numéricos. Eu não coloquei nenhum sinal. Tá vendo os valores numéricos? 5, 7 e 9. Esses números estão aumentando. Então, o módulo da velocidade aumenta com o passar do tempo. Aumentou porque de 5 foi para 7, de 7 para 9. Isso eu entendi. Se essa velocidade aumentou, significa que esse carrinho acelerou, né? Aí, agora vamos nos atentar aos sinais. Quando você for calcular, você vai perceber que essa velocidade ela vai ser positiva, né? Se tivesse que ter um sinal aqui, seria um mais. Por quê? Porque a velocidade depende da trajetória do carrinho, se ele está indo no sentido positivo ou se ele está indo contra o sentido positivo da trajetória. E a gente percebe aqui que o carrinho está indo no sentido positivo, indicado por essa setinha aqui, ó. O farol dele está para frente, então ele está indo no sentido positivo, está indo para a direita. Se isso é verdade, a velocidade é positiva. E a aceleração? Bom, a aceleração também vai ser positiva. Por quê? Porque o carrinho aumentou a velocidade dele em módulo, né? De 5 foi para 7, de 7 foi para 9. Como essa velocidade aumentou, a aceleração é positiva. Então, anota isso aí, que isso aí é importante. Toda vez que a velocidade for positiva e a aceleração também tiver sinal positivo, esse movimento é acelerado. E, além disso, ele é progressivo acelerado. A palavra progressivo depende do sinal da velocidade.
A gente viu que ele está indo no sentido positivo da trajetória, então o movimento é progressivo. E a palavra acelerado depende dos dois sinais, né? Eu tenho que olhar os dois. Se os dois são positivos, o movimento é acelerado. Então, basicamente é isso. Professor, e como seria a definição, né? Olha só, o deslocamento ocorre no sentido positivo da trajetória. Por isso que eu chamei ele de progressivo. E o módulo da velocidade aumenta com o passar do tempo. Então, olha, de 5 foi para 7, de 7 para 9. Por isso que o movimento é acelerado. Sendo o sentido positivo e o módulo da velocidade aumentando, esse movimento ele é chamado de acelerado. A gente também tem essa situação aqui, ó. No instante inicial, o carrinho está com 5 metros por segundo, depois ele passou a 7 metros por segundo, depois ele foi para 9 metros por segundo. O que mudou dessa situação para a anterior? Mudou o sentido da trajetória. Ele não está indo mais para a direita, ele está indo agora para a esquerda. Ele está indo no sentido oposto ao sentido positivo da trajetória, então a velocidade vai ter sinal negativa, né? E por que a aceleração também fica com sinal negativo? Opa! Gente, pensa o seguinte, se tiver menos 5 aqui, menos 7 aqui, menos 9 aqui, e você for calcular a aceleração, ela vai dar negativa, porque você pega a velocidade final menos a velocidade inicial. Aí fica menos 9, menos 5. Menos 9 menos 5 dá menos 14, porque a gente soma e conserva o sinal. Então, a aceleração vai dar negativa, né? Como a aceleração dá negativa, observa, sinais iguais, o movimento é acelerado. Anote isso aí. Sinais iguais, o movimento é acelerado. Antes a gente tinha mais e mais, agora é menos e menos. Movimento acelerado. Esse movimento aí, tem que anotar isso aí. Esse movimento, então, ele é chamado de retrógrado, porque o carrinho não está indo para a direita, ele está indo para a esquerda. Retrógrado porque a velocidade ela é negativa, ela não é positiva. Se fosse positiva, era progressivo. E é acelerado porque os sinais são iguais, ó. Ou melhor, porque o módulo da velocidade aumenta com o passar do tempo. Professora, mas a senhora não falou que a velocidade é negativa? É, mas quando a gente fala em módulo, a gente ignora o sinal. Olha só para o número. Com o passar do tempo, 5 foi para 7. Aumentou ou diminuiu? Aumentou. Então, é acelerado. A velocidade aumentou. Ok? O deslocamento ocorre no sentido contrário ao da trajetória, por isso que o movimento é retrógrado. E o módulo da velocidade aumenta com o passar do tempo. Mesmo essa velocidade tendo sinal negativo, o módulo dela aumenta. Olha essa situação aqui, então. O carrinho inicialmente tem 9 metros por segundo. Aí passou um tempo, ele está com 7 metros por segundo. Passou mais um tempinho, ele diminuiu para 5 metros por segundo. O que está acontecendo com esse carrinho? A velocidade dele, ela é positiva. Por quê? Porque é positivo? Porque ele está indo no sentido positivo da trajetória. Mas e a aceleração dele? Por que a aceleração é negativa? Porque com o passar do tempo, a velocidade está diminuindo em módulo. De 9 foi para 7, de 7 foi para 5. E por que esse movimento é retardado? Justamente porque o módulo da velocidade diminui com o passar do tempo. Mas olha uma coisa que você precisa notar. Tá vendo que aqui a aceleração é negativa e aqui a velocidade é positiva? E os sinais são opostos? Quando os sinais são opostos, esse movimento é retardado. Anota isso aí. Então, quando eu tenho velocidade positiva e a minha aceleração deu negativa, esse movimento é retardado, ou seja, o carrinho está desacelerando. Ele tende a parar em algum momento. O movimento, então, é progressivo
porque o carrinho está indo no sentido positivo da trajetória, mas é retardado. Por quê? Porque o carrinho está diminuindo sua velocidade em módulo, né? Com o passar do tempo. Então, o módulo da velocidade diminuiu com o passar do tempo, né? Porque a aceleração tem sentido contrário. Então, ele está desacelerando, ele está retardando o movimento. O último exemplo aqui, visível para vocês, é esse aqui, ó. Opa, o carrinho inicialmente está 9 metros por segundo. Passou um tempinho, 7 metros por segundo. Passou mais um tempinho, 5 metros por segundo. Esse carrinho está acelerando ou ele está retardando o movimento? A gente sabe que esse movimento não é progressivo, porque ele está indo no sentido contrário ao da trajetória, né? A trajetória tem sentido positivo para a direita e ele está indo para a esquerda. Então, a velocidade ela vai ser negativa. E a aceleração, ela é positiva ou é negativa? Positiva. Oxe, mas como? É simples. Se você for observar, aqui é menos 9 e não mais 9. A gente não colocou sinal porque a gente está considerando o módulo. Mas o carrinho está indo para a esquerda. Se você colocar no papel agora, você vai ver que se a velocidade dele inicial é menos 9 e a final é menos 5, quanto é menos 5 menos 9? Né? Menos 5 menos 9 vai dar um número positivo, porque menos com menos é mais, e aí o 9 vai ficar positivo e ele é maior. Então, menos 5 mais 9 vai ficar, então, aí 4 positivo, né? E você vai observar que, sendo positivo, a aceleração, o sinal é oposto ao da velocidade, né? Então, esse movimento, ele é retardado. Mas se você não tiver entendido essa questão do sinal, que não dá mesmo pra gente provar aqui agora, observa que esse movimento tende a ser retardado porque o módulo da velocidade do carrinho está diminuindo, né? Com o passar do tempo, de 9 foi para 7, de 7 foi para 5. Então, anota isso aí. Sinais contrários, de novo, movimento retardado. O movimento, então, ele é retrógrado, porque o carrinho está indo para a esquerda, ou seja, ele está indo contra o sentido positivo da trajetória. E é retardado porque o módulo da velocidade diminui com o passar do tempo. Certo? Vamos a um exemplo bem simples. Suponha que durante um teste, a velocidade de um carro tenha aumentado de 0 a 180 km por hora em um intervalo de 10 segundos. Determine a aceleração escalar média desse veículo em metros por segundo ao quadrado. Bom, aqui tem uma inconsistência. Por quê? Ele quer a resposta em metro por segundo ao quadrado, mas a velocidade foi dada em quilômetro por hora. E você tem que ler e interpretar isso. Se você não souber interpretar, você vai ficar confuso. Então, como é que ele quer em metro por segundo se está em quilômetro por hora? Eu tenho que converter isso. Isso já foi ensinado. Se você não sabe, dá uma olhada em outros vídeos mais anteriores e você vai ver como é que faz essa conversão. Então, para resolver isso aí, a gente observa os dados que foram fornecidos. A gente percebe que a velocidade 1, que é a inicial, é 0. E a 2, que é a final, é de 108 km por hora. O intervalo de tempo é de 10 segundos, né? Então, a gente precisa converter a velocidade final do carro para metro por segundo. E a gente pega o valor e divide por 3,6, que dá o quê? 30 metros por segundo. Agora, a gente precisa saber qual é a variação da velocidade. Para saber a variação, a gente pega a velocidade final e subtrai pela velocidade inicial. Então, fica 30 menos 0, que dá 30, né? 30 metros por segundo. Bom, agora basta a gente pegar e calcular a aceleração média. A aceleração média vai ser essa variação de velocidade, que a gente já sabe que é 30, dividido pelo intervalo de tempo, que é 10 segundos. 30 dividido por 10 dá 3 metros
por segundo ao quadrado. Mas e se eu te perguntar o que significa esses 3 metros por segundo? Você saberia me dizer? Bom, 3 metros por segundo ao quadrado significa que a velocidade do carro aumenta 3 metros por segundo a cada segundo, ou seja, a cada 1 segundo. Então, passou 1 segundo, aumentou 3 metros por segundo. Porque você lembra que eu falei que tem um padrão de aumento na velocidade ou de diminuição? O padrão, então, vai ser esse. A cada 1 segundo, vai aumentar 3 metros por segundo. Justo que é para esse carro que a gente mencionou agora há pouco. Para finalizar, então, o movimento retilíneo uniformemente variado, ele tem um padrão, né? E o padrão aqui é observável e você tem que entender que essa aceleração, ela é uma aceleração constante, porque existe um padrão na variação dessa velocidade. No caso desse exemplo aqui, o carrinho está aumentando 10 metros por segundo a cada 1 segundo. Passa 1 segundo, ele aumenta 10 metros por segundo na velocidade. Então, essa aceleração é constante. Como essa aceleração é constante, o valor dela é fixo, a gente pode estabelecer uma função horária para a velocidade, porque quem vai variar aqui é a velocidade. E essa velocidade vai variar com o passar do tempo. Então, como essa aceleração é constante, tanto faz eu chamar de aceleração média ou aceleração instantânea, o valor dessa aceleração sempre vai ser a mesma, porque a aceleração é constante, existe um padrão. Portanto, a gente vai parar, a partir de agora, de chamar de aceleração média ou de aceleração instantânea. A gente vai chamar só de aceleração. Então, para calcular a aceleração, a gente utiliza a variação da velocidade em função do intervalo de tempo. E a gente já sabe que a variação da velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. E o intervalo de tempo é o tempo que foi gasto, né? Então, eu vou multiplicar cruzado aqui embaixo da aceleração tem 1 vezes velocidade final menos a velocidade inicial é o próprio termo, e a aceleração vezes o tempo é a aceleração vezes o tempo. Eu vou mudar de lado, tá? Quem tá de lado esquerdo vai pro lado direito e vice-versa. Agora eu preciso isolar a velocidade final. Quando eu isolo a velocidade final, a velocidade inicial tem que sair daqui. Ela é negativa do lado esquerdo, ela vai passar pro lado direito positiva e vai ficar desta forma. Então, essa aqui é a função horária da velocidade. E você tem que ficar bem atento que esses dois números aqui são constantes, né? São valores numéricos. São números que vão estar sempre presentes, visíveis para você. Então, você vai sempre saber qual foi a velocidade inicial do carro, quando começou a contagem do tempo. E a aceleração daquele carro é um número constante, ele não varia. Quem é que varia? Varia a velocidade final de acordo com o tempo que passou. Isso aqui é uma função de primeiro grau, né? Na matemática a gente chama de função do primeiro grau. Como é uma função do primeiro grau, e eu já falei, esses dois números são constantes. Então, por exemplo, eu tenho uma tabela aqui com algumas funções horárias da velocidade. E aí você tem que estabelecer, olha só, aqui a aceleração é um alfa, tá? Não tem problema, a gente pode mudar para um alfa também. Eu trouxe esse exemplo porque mudou aqui também a aceleração para outro termo, mas que fique claro que continua sendo aceleração. Bom, ele quer que você olhe para a função horária da velocidade desses corpos, que cada função é de um corpo, e que você determine a velocidade inicial e a aceleração desse corpo. Então, aqui nessa primeira função horária, a gente tem que a velocidade inicial é um termo sozinho, né?
E a aceleração é um termo que multiplica o tempo. Se você olhar para essa função, qual deles é um termo que está sozinho? O 5 ou o 2? Né? Então, o 5 está sozinho, a velocidade inicial, então é 5. Portanto, a aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado. Nessa outra função, a velocidade inicial é o menos 3, é o termo que está sozinho. E a aceleração é o 8, é o termo que multiplica o tempo, né? Então, seguindo essa lógica, a velocidade inicial desse terceiro corpo aqui é 2 e a aceleração é menos 3. Desse quarto corpo aqui, a velocidade inicial então é menos 4 e a aceleração é menos 9, porque a gente segue o mesmo raciocínio. Agora, olha aqui, essa aqui. Não tem um termo que está sozinho, só tem um termo multiplicando o tempo. Cadê a velocidade inicial, então? Se ela não aparece, ela é 0. E esse termo que está multiplicando o tempo é a aceleração, que é 3 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, a gente fica por aqui. Próxima semana, a gente vê alguns outros exemplos e vocês vão ter correção de atividades anteriores e uma atividade simples com 4 questões sobre aceleração escalar média.